Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu, tio Ricardo e ela, Maria Clara. Nós somos o Ministério Infantil da Igreja Batista da Borda do Campo. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, falar um pouquinho sobre como começou a igreja, né? Que é o tema que a gente vem falando aí. A gente falou sobre a vida de Jesus, né? Tudo que aconteceu na vida de Jesus desde que ele nasceu até ele voltar para o céu. E começamos a falar um pouquinho do que aconteceu depois que ele voltou para o céu, né? E hoje nós chegamos numa outra parte, gostaríamos que vocês continuassem acompanhando os vídeos para poder acompanhar a sequência da história, curtissem as atividades, mandassem para a gente fotos, vídeos das atividades que vocês estão fazendo, né? Para que a gente possa também divulgar e incentivar outras crianças a aprenderem da Palavra de Deus, que esse é o nosso objetivo, né? Que todas as pessoas conheçam a Jesus e sejam salvas, né? Que é o único caminho para a salvação é conhecer Jesus. Bem, na última aula que a gente teve, a gente estava falando um pouquinho sobre o começo da igreja, sobre a reunião dos amigos de Jesus e como eles começaram a amar, a demonstrar o amor um pelo outro, se entregando, doando suas coisas, doando seus bens, né, e vendendo e ofertando, né? E a história de hoje tem tudo a ver com esse tema também. Então, em que parte da Bíblia está essa história? Bom, a gente vai continuar no livro de Atos, tá? Que é o livro que fala um pouquinho sobre o comecinho da história da igreja. E essa história está no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, tá? São 11 versículos. E por que tem a ver com o tema da outra aula, essa aula? É porque hoje também a gente vai falar sobre a ideia de doação que as pessoas estavam tendo de doar as coisas para a igreja, né, em amor a Deus, em amor ao próximo, né, porque eles doaram para dividir com aqueles que tinham menos, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um casal, né, que participou dessa época, só que parece que eles não entenderam muito bem o que Deus queria deles, né. Por quê? E quem eram esses personagens? Boa pergunta, Maria Clara. Bom, se vocês lerem o capítulo 5 do livro de Atos, o comecinho, como a gente viu, vocês vão ver que a gente vai estar falando desses dois personagens. Ó, o nome do homem era Ananias e da mulher Safira. É uma história bem conhecida na Bíblia, nome diferente, né? Uhum. Ananias e Safira. Parece de leão. Ananias e Safira eram um casal que vivia naquela época, na época do começo da igreja, né? Então eles eram um casal, eles tinham seus bens, viviam juntos, né? A Bíblia não fala se eles tinham filhos ou não, mas eles até então viviam normalmente como um casal normal. Ananias e Safira tinham um terreno, assim como as pessoas têm casas, têm terrenos, hoje eles tinham um terreno. E aí eles resolveram vender esse terreno para também ofertar para os irmãos, para os apóstolos, para os amigos de Jesus, para que pudessem ser usados para dividir com quem não tinha, também como a gente conversou na semana passada. Então eles foram lá, venderam o terreninho deles, pegaram as moedas da época, né, o dinheiro, o Ananias trouxe para casa, né? Só que nesse meio tempo eles tiveram uma ideia. Só que essa ideia que eles tiveram, acho que não foi muito boa. Eles falaram o seguinte: bom, agora que a gente já vendeu o terreno, vamos lá levar a oferta para as pessoas, para a igreja. Em vez da gente doar tudo, vamos fazer o seguinte: vamos ficar com uma parte para a gente e vamos doar uma outra parte menor, né? Eu tenho certeza que eles não vão ficar nem sabendo por quanto a gente vendeu. Só que ele esqueceu que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus enxerga tudo, está em todos os lugares. E aí, Ananias e Safira foram lá falar com os amigos de Jesus, que eles tinham vendido o terreno, e foram levar a oferta. Só que Deus mostrou para os apóstolos, para os discípulos dele, que isso ia acontecer. E que Ananias e Safira não estavam dando o valor de que eles tinham realmente vendido o terreno. E aí, quando ele chegou lá, eles perguntaram para Ananias e para Safira: olha, por que vocês estão doando só uma parte do valor que vocês venderam o terreno, não estão doando tudo? Deram ainda a oportunidade de eles se arrependerem, mas não foi isso que aconteceu. Eles continuaram mentindo, e aí os amigos de Jesus disseram para eles o seguinte: como não foi para mim que vocês estão mentindo, nem para a igreja, vocês estão mentindo para Deus. E por causa disso, infelizmente, vai acontecer uma coisa muito triste com vocês. E aí acabou acontecendo de que Ananias veio a morrer, né?
E depois a Safira também, no mesmo dia, acabou morrendo. Por causa da mentira, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do egoísmo, né? De querer ficar com uma parte daquilo que eles tinham prometido dar para Deus. Então foi uma história que acabou triste, mas ela acaba nos ensinando muita coisa, né? Eles venderam o dinheiro não usaram o dinheiro do terreno e acabaram morrendo sem usufruir dele, né? Então essa história a gente aprende que não pode mentir? Essa é uma das coisas que a gente aprende, né? De que mentir, a gente já aprendeu em outras histórias aqui, que mentir não é nada legal. Mas o que a gente aprende também aqui é que o nosso Deus, ele está em todo lugar, ele vê todas as coisas. Mas eu acho importante a gente frisar que o nosso Deus não é um Deus de castigo. Porque às vezes as pessoas veem essa história e falam, Deus castigou Ananias e Safira. Assim, eles tiveram a oportunidade de falar a verdade, mesmo errando, quando eles decidiram não doar aquilo que era para ser doado, eles ainda tiveram a oportunidade de, quando os apóstolos perguntaram para ele, olha, tem certeza que é esse o valor mesmo? Vocês não estão dando o valor correto? Eles tiveram a oportunidade de se arrepender e falar a verdade. Com certeza Deus perdoaria eles, né? Então, isso também nos ajuda a aprender isso, que quando a gente fizer alguma coisa que não agrada a Deus, vale a pena confessar a Deus, pedir perdão. Se você fez alguma coisa errada que o papai e a mamãe não ficou contente, não fica com medo de contar a verdade, fale a verdade. Você pode esconder as coisas de qualquer pessoa, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. E isso é triste porque a gente fica pensando naquele erro, né? Olha, eu fiz aquilo errado, será que eu conto com meu pai? Será que eu não conto? E essa tristeza da mentira fica acompanhando a gente. Então compensa muito mais você ir lá e falar a verdade, seja para quem for. Olha, infelizmente eu errei, eu pensei em fazer uma coisa, acabei fazendo outra, eu peço perdão, eu vou procurar não errar mais. Isso vale muito mais a pena do que ficar mentindo, escondendo. A mentira não faz só mal para quem está sendo enganado, ela também faz mal para quem está mentindo, porque deixa essa tristeza no coração, essa consciência pesada, né? Você fica pensando naquilo muitas e muitas vezes. Isso não é legal nem para você, nem para a pessoa que está sendo enganada, e principalmente para Deus. Como eu disse, a gente não consegue esconder absolutamente nada de Deus, né? Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até o que a gente está pensando. Sabe? Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente está pensando. Então, e ele é um Deus, como eu disse para vocês, essa história, às vezes as pessoas confundem, acham que Deus é um Deus de castigo. Na verdade, ele é um Deus justo, né? Ele faz aquilo que é da vontade dele, mas se a gente se arrepende, se a gente confessa, ele perdoa. Ele deu o filho dele, o único filho dele, para morrer pelos nossos pecados, nós que somos pecadores, que deveríamos estar lá na cruz, e ele que não teve pecado nenhum foi crucificado no nosso lugar. Então, o bem mais precioso que Deus tinha, ele deu em nosso lugar, que foi Jesus. Então, não compensa, gente, não compensa ficar mentindo, não compensa ficar escondendo, porque de Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada, tá bom? Bem, agora nós vamos para aquele momento primeiro de oração, né? A gente vai fazer uma oração aqui para que Deus nos ajude a sermos sempre verdadeiros, a falarmos sempre a verdade, independente das circunstâncias, independente daquilo que vai acontecer por causa da sua mentira. A verdade é sempre o melhor caminho. Então nós vamos orar e depois nós vamos continuar o nosso vídeo para a nossa atividade, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor, Deus. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é um Deus de perdão. O Senhor deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Nós te agradecemos por isso e pedimos, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a falar sempre a verdade, Senhor. Nos perdoa pelas vezes que nós escondemos alguma coisa de alguém, ou alguma coisa, tentando esconder alguma coisa do Senhor. Nós sabemos que não dá para esconder nada do Senhor, porque o Senhor é um Deus que vê todas as coisas aí do céu. Pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos a ajuda do Senhor para não mentir, e se um dia a gente fizer alguma coisa que desagrada alguém, o Senhor possa nos dar coragem, dar sabedoria, para que nós possamos pedir perdão para as pessoas que a gente errou, confessar os nossos erros e recomeçar uma vida tentando não mentir, tentando não fazer coisas que desagradam ao Senhor. E nós te agradecemos pelo teu perdão em nome de Jesus. Amém.
Bom, agora a gente vai para o nosso momento da nossa atividade. Isso mesmo. Essa atividade é bem simples, tá? É só para lembrar a gente que a gente não deve mentir. Para essa atividade vocês vão precisar de um pedaço de papel cartão ou cartolina, alguma coisa dura. Esse aqui é vermelho, tá? Mas vermelho não é legal, que não aparece muito o que a gente vai fazer. Só peguei de exemplo, tá? É legal também vocês terem nesse papel um pedaço que seja assim marrom, ó, para que você faça nós vamos fazer um bonequinho e é legal o cabelinho, o olhinho ser marrom também, tá? Além disso, você vai precisar de canetinha para poder fazer o rostinho do seu bonequinho e tesoura sem ponta para você poder recortar, cola, simples, né? Cola, tesoura, canetinha, papel cartão, bem simples. O que você vai fazer? Você vai pegar esse papel cartão do lado contrário e você vai desenhar uma carinha. Aqui eu usei a tampa de um pote, ó, vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Vou desenroscar aqui. Isso aqui é a tampa de um pote. Eu tirei ela e usei como molde para poder fazer um rostinho redondinho. Aí aqui eu só fiz um Vzinho, como se fosse uma gaivota, ó. Sobe e desce para fazer o cabelinho. E fiz 3 bolinhas para fazer o nariz e os 2 olhos. Não precisa fazer a boca, porque a boca você só vai recortar, tá? Como você faz a boca? Você dobra esse papel aqui mais ou menos na direção da boca, ó. Ó, aqui tá os olhinhos, um pouco para baixo do nariz, você dobra esse papel. Aí você vem com a sua tesoura sem ponta, ó, e só faz um cortezinho aqui, ó. Mais ou menos do tamanho da boca que você quer. Pronto, ó. Aí você desdobra. Pronto. Tá feita a sua boca. Um outro pedaço de papel, você vai fazer um desenho como se fosse uma gravata, tá vendo? Ó, ele é retangular em cima e nas pontas do retângulo você faz uma curva lá embaixo, como se fosse uma língua mesmo, tá? Lá embaixo. E aí você vai recortar esses 2 moldes. Você recorta o rostinho redondo, uma bolinha que vai ficar assim, ó, com a boquinha recortada, e aí você faz os buraquinhos do olhinho e do nariz, 3 bolinhas, você recorta separado, tá? Não vai fazer no próprio desenho, pode ver que aqui não tem furo, ó, você recorta separado. E a linguinha vai ficar assim, ó, se você puder fazer com papel vermelho, vai ser melhor, mas ela fica assim, ó. E aqui eu escrevi, ó, não mentir. A Maria Clara também fez o dela, ó. Deixa eu ver aqui, põe mais perto, ela colocou não mentir. E aí, o que você vai fazer? Você vai colar, recorta o cabelinho também, ó. Aí aquele desenho, aquela parte de cima do desenho, ó, essa parte de cima aqui, ó, você consegue recortar ela e fazer o cabelinho. As 3 bolinhas você também recorta, faz os 2 olhinhos e a boca, e o nariz, e o corte vai ser a boca. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar a língua na boca. Então, aqui a língua, quando você usa a sua língua muito grande, você vai mentir. Então, não minta, tá? Não minta, porque isso desagrada a Deus. Não tenha a língua grande a ponto de ficar falando mentira, tá bom? É isso que a gente aprendeu hoje, então não minta. Use esse desenho para ensinar os seus amigos, os seus parentes, seus primos, seus familiares, que não é bom mentir, que a mentira desagrada a Deus, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É uma atividade bem simples, mas ensina muita coisa para nós. A importância de não mentir e de falar sempre a verdade e que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de perdão. A gente pode sim, quando mentir, quando errar, confessar para quem a gente errou, confessar para quem a gente mentiu e pedir perdão para essa pessoa e também para Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mandem pra gente aí fotos e vídeos da sua carinha, do seu rostinho, ensinando a não mentir. E até o próximo vídeo para que a gente possa continuar falando mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, galerinha!